Bem-vindo a mais um episódio do Filosofia das Coisas. E hoje o tema será subjetivo por um lado e objetivo por outro. Subjetivo porque se trata da minha família e objetivo porque trata de um tema que é objetivamente objetivo, um tema que é tratado aí hoje por todos os lados, que é a pessoa com deficiência. E trataremos especificamente sobre uma que é pouquíssimo conhecida, a surdo-cegueira. Roda a vinheta. A surdo-cegueira é uma condição onde se somam duas deficiências sensoriais simultaneamente em nível profundo e irreversível, a surdez e a cegueira. Na maioria dos casos, o problema é congênito e provém da chamada síndrome de Usher. Nela, a pessoa geralmente nasce com uma surdez de severa a profunda e depois de um tempo que difere de pessoa para pessoa, vai perdendo a visão gradativamente. Os dois problemas visuais mais comuns nesse caso são a degeneração macular e a retinose pigmentar, ambos problemas que afetam a retina. Apesar de tudo, há pessoas que nunca desistem de viver. E a vida sempre se reinventa, e é sobre essa reinvenção que eu quero falar. E nada melhor que uma entrevista com alguém que tem a deficiência e continua a levar a vida com a leveza, sem desistir dos seus sonhos e objetivos. Bom, vamos começar. Essa questão da surdo-cegueira. Como é que você poderia nos explicar um pouco assim sobre essa questão da surdo-cegueira? Como foi que começou a perceber essa modificação na visão e foi começando? Como é que tudo isso começou? Bem, é difícil explicar. Comecei a ir perdendo a visão e ficando com a visão central, perdendo a visão periférica. E procurava alguma coisa e era difícil encontrar o foco do local onde estava essa coisa. E por causa dessa doença, retinose. E aí fui perdendo a visão aos poucos. As coisas foram começando a ficar mais escuras. Então era necessário uma iluminação maior. Eu achava sempre que a lâmpada estava fraca e precisava comprar outra lâmpada mais forte. E aí, não, essa lâmpada estava forte. Então, realmente, o problema se dava por conta dessa visão. E começou com a visão noturna comprometida. Bom, depois que você ficou surdo-cega e percebeu tudo isso, qual é o sinal de surdo-cegueira esse, né? Isso, o sinal de surdo-cegueira. Existe um sinal de surdo-cegueira. Quando você começou, como foi? Antes você sentia que não aceitava, né? Não aceitava. Depois que começou a aceitar, bem, no começo eu ficava muito triste, eu não aceitava Libras tátil, que é o método de conversa, né? No caso é a Libras, sendo que tátil. Mas depois de muitos anos comecei a aceitar. Bem, depois dessa aceitação, Depois dessa aceitação, como foi que essa aceitação, a partir dessa aceitação, você começou a fazer as coisas? Bem, no começo eu não aceitava sinal na mão, eu queria usar o pouco da visão que eu tinha, mas não conseguia. E aí fui começando a aprender e essa aceitação foi chegando aos poucos. Eu não aceitava o braille, mas no fim das contas fui conhecer. E conheci uma professora de braille que me ensinou no Instituto dos Cegos. E aí comecei a aprender braille e depois comecei a aceitar essa comunicação. E
em Libras, tátil, e aí me acostumei. Hoje você lê bastante, né? Hoje você tem os livros em braille? Tenho sim. Tenho da minha história também, que não está em braille. Eu não consigo ler. Tem um óculos especial, mas nem com esse óculos eu consigo. Bom, e aqui está o livro, em braille, né? Esse livro, ele é adquirido... Não é adquirido, ele é pego numa biblioteca onde tem livros em braille, né? No Instituto dos Cegos, do Recife. Tem esse livro, tem vários livros lá. E esse livro é o seu livro, né, Olindina? O seu livro. Como foi essa ideia que começou assim, eu vou escrever um livro? Como surgiu essa ideia? Bem, antes eu enxergava, e aí eu encontrei a minha história, né, de quando eu era solteira, em que eu morava em Petrolina. Encontrei um diário. E a partir desse diário eu fiquei me lembrando do passado, da minha vida no passado. E tive saudade desse tempo, do tempo que eu estudava, do tempo... E muitas lembranças lá de Petrolina, Pernambuco, interior, onde eu cresci. E eu quis voltar a escrever. E aí comecei a escrever a história até agora, no caso, até os tempos recentes. Que bom. Espera só um momento. Bom, eu comecei com um problema de visão e a visão foi diminuindo e também passei por uma separação traumática. E muita coisa na minha vida mudou e eu senti muita depressão, muita dificuldade. Mas eu lutei, continuei procurando coisas para fazer, porque a vida continua. Então eu me esforçava para ler quando ainda enxergava e depois comecei a aprender braille e continuei a vida e me acostumei e a vida continua. Isso tudo é outro áudio. Essa é a irmã de Olindina, minha tia, Norma. Olindina, no caso, é minha mãe, né? Minha tia Norma. E ela também tem essa síndrome, sendo que enxerga um pouco melhor. Apesar de ainda estar com dificuldades de comunicação e ser um pouco difícil produzir uma entrevista com ela nesse sentido. Então, aproveitei também para pôr imagens da casa, um ambiente bem religioso. Dá para perceber que eu vim de uma família bastante religiosa, né? E essas tomadas, esses takes aí, são um brinde à parte. E apesar de eu não ser religioso, eu entendo essa religiosidade dela porque ela tem uma história longuíssima. E é uma religiosidade que está presente. Cresci com ela, cresci vendo, cresci observando cada detalhe. E essa casa tem muita coisa antiga, muita história. Ela conta muita história. E é neste sofá de mais de 200 anos que pertenceu ao meu bisavô que eu concluo esse programa, claro, sem deixar de fazer alguns comentários e nada melhor para compor o ambiente clássico deste
deste divã para fechar e falar sobre o livro que ele não está mais, só tem a última unidade disponível. Eu entrarei em contato com a editora, para poder pegar o original desse livro que não está mais com ela, está num computador antigo que tínhamos, enfim, para poder lançar a versão na Amazon também, junto onde estão os livros onde eu lancei, porque nessa forma você pode ter tanto a versão eletrônica como a versão de papel do livro, tudo num lugar só. Isso é um compromisso meu, eu vou entrar em contato com a editora desse livro, que fez na época, eu tenho contato dessa editora e vou pegar o original. E é isso aí, terminamos o Filosofia das Coisas hoje, tratando de uma coisa que é desconhecida, mas que faz parte do cotidiano da vida das pessoas. E é essa reflexão que o Filosofia das Coisas pretende trazer. Um grande abraço, um beijo e falou!